Pessoal! Meu nome é Lívia Mayra Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG e esse é mais um vídeo do projeto de introdução às disciplinas do ciclo básico. No vídeo anterior, a gente viu as definições de múltiplos e divisores, bem como as definições de MMC e MDC. Hoje, a gente vai aprender a calcular o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. A primeira forma para calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, primeiramente a gente vai precisar decompor cada número em fatores primos. Então, a gente vai multiplicar cada fator primo elevado à maior potência que apareceu nessas fatorações. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 vai ser o menor número possível, que é múltiplo ao mesmo tempo de 12 e de 18. Então, para começar, a gente vai ter que decompor cada um desses números em fatores primos. O 12, decomposto em fatores primos, ele é igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Já o 18, ele é igual a 2 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado. Certo, todos os dois números foram decompostos. Então, agora a gente vai partir para o segundo item, que pede que a gente multiplique cada fator primo desses que apareceu elevado à maior potência que foi presente nas fatorações. Os fatores primos que apareceram foram 2 e 3. Agora, observando o número 2, qual foi o maior expoente que ele apareceu? Na decomposição do número 12, o número 2 aparece elevado ao quadrado. Na decomposição do número 18, ele aparece elevado a 1. Então, o maior é 2. Para o número 3, analogamente, na decomposição do número 12, ele aparece elevado a 1. Já na decomposição do 18, ele aparece ao quadrado. Como 2 é maior que 1, também nós utilizaremos o expoente 2 para o número 3. Resolvendo essas operações, a gente tem que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 vai ser 4 vezes 9, que é igual a 36. Agora, para o cálculo do MDC, a gente vai utilizar nesse primeiro momento uma metodologia parecida com a que a gente usou para calcular o MMC. Primeiro, a gente vai decompor cada número em fatores primos, e em seguida a gente vai multiplicar cada fator primo, mas dessa vez elevado à menor potência que ele aparecer nas fatorações. Por exemplo, o máximo divisor comum entre 12 e 18, que é aquele maior número possível, que é divisor ao mesmo tempo de 12 e 18, vai ser obtido primeiramente decompondo os números, que a gente já tinha feito anteriormente, e então a gente vai multiplicar cada um desses fatores primos elevando a menor potência possível, que apareceu nessas fatorações. Os fatores primos que se mostraram presentes foram 2 e 3. E os menores expoentes que eles apareceram elevados em cada uma dessas decomposições foram o número 1. O 2 na decomposição do número 18 aparece elevado a 1, e o 3 na decomposição do número 12, também elevado a 1. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 18 vai ser igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Já na segunda forma, para a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre dois números, primeiro a gente vai alinhar esses números, depois a gente vai decompô-los em fatores primos simultaneamente e, por fim, a gente vai multiplicar todos os fatores obtidos. Vamos continuar com os números 12 e 18, que a gente já calculou o MMC anteriormente. Primeiro, a gente vai alinhar esses números, então a gente traça uma barra vertical e podemos começar a decomposição entre fatores primos. Qual o menor número primo, diferente de 1, que é divisor de um desses números? É o 2. 12 dividido por 2 dá 6 e 18 dividido por 2 dá 9. Ambos com resto zero. Então, a gente vai colocar o resultado dessa divisão na linha abaixo. Então, partindo agora dessa segunda linha,
Qual o menor número primo que é divisor de um desses números? Continua sendo 2, que ele é um divisor do número 6, embora 9 não seja divisível por 2. Então, a gente vai colocar na linha seguinte o resultado da divisão de 6 por 2, mas como 9 não divide por 2, a gente copia o 9. Então, na próxima linha, a gente vai ter os números 3 e 9. Seguindo o mesmo raciocínio, o próximo número primo que a gente vai poder utilizar vai ser o número 3. Fazendo a divisão, a gente tem que 3 dividido por 3 dá 1 e 9 dividido por 3 dá 3. Quando a gente chega no número 1, a gente pode parar essa divisão. Entretanto, do número 3 aqui, a gente ainda precisa continuar. Então, aqui desse lado ainda cabe mais um fator 3. E, por fim, efetuando a divisão, na última linha a gente vai ter apenas números 1. Feito essa decomposição em fatores primos, a gente vai multiplicar todos esses fatores que foram obtidos. Logo, seria 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que é igual a 36. E este é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Para o cálculo do máximo divisor comum, a gente vai utilizar agora uma metodologia semelhante à que a gente usou no último cálculo. A gente vai precisar alinhar os números, decompô-los em fatores primos comuns, e então a gente vai multiplicar todos os fatores obtidos. Vamos então calcular o máximo divisor comum de 12 e 18 seguindo esse método. Então, a gente vai alinhar os números, traçar a barra vertical para começar a decomposição, assim como a gente fez no cálculo do MMC. E então, a gente vai decompor esses números apenas nos fatores primos comuns. O que isso quer dizer? Quer dizer que deste lado da barra vertical, eu vou colocar apenas fatores primos que são divisores dos dois números que estiverem do lado esquerdo ao mesmo tempo. Primeiramente, o 2. A gente já sabe que tanto 12 quanto 18 são divisíveis por 2, são múltiplos de 2, resultando então em 6 e 9. Agora, qual fator primo eu posso colocar aqui que é divisor de 6 e de 9 ao mesmo tempo? Seria o 2? Não, porque o 2 é apenas um divisor de 6, mas não é um divisor de 9. Vai ser então o próximo número primo, que é o 3. O 3 é um divisor de 6 e de 9. E após efetuar essa divisão, a gente resulta em 2 e 3. Quando a gente chega aqui em 2 e 3, a gente observa que esses números não têm nenhum divisor em comum. Quando a gente tem dois números que não possuem nenhum divisor em comum, a gente diz que esses números são primos entre si. Então, para calcular o máximo divisor comum, seguindo essa forma que a gente está apresentando agora, a gente vai parar a decomposição quando a gente chegar em dois números que são primos entre si. Continuando o cálculo do MDC, a gente precisa agora multiplicar os fatores obtidos, que nesse caso são apenas 2 e 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E este é o máximo divisor comum entre 12 e 18, assim como a gente tinha encontrado na outra forma de calcular. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais e se inscrever no nosso canal. Tchau!